Olá pessoal, bem-vindos a mais um vídeo do canal. E hoje o que eu tenho aqui na bancada é uma das placas daquela unidade da Unify HD Flex, aquele access point que eu tentei consertar uns vídeos atrás, e eu acabei não conseguindo. E ontem à noite eu resolvi revisitar essa placa aqui, ver se realmente ela não tinha nenhuma forma de recuperação, porque eu realmente gostaria bastante de recuperar esse dispositivo aqui. É um dispositivo caro e é um dispositivo que eu estou precisando aqui na minha casa. Então ontem à noite eu vim aqui, desmontei novamente essa unidade, comecei aqui a fazer alguns testes, e eu descobri algumas coisas e eu resolvi compartilhar com vocês antes de prosseguir aqui com a análise, porque pode ser, eu tenho uma certa esperança de que isso daqui tenha salvação. Então eu vou mudar aqui para a visão do microscópio para mostrar para vocês. Muito bem, então no final daquele vídeo, eu cheguei à conclusão, eu medi aqui nesse chip U8, 48 volts. Eu não me lembro exatamente como que eu fiz para medir isso daí e chegar nos 48 volts aqui, mas eu me lembro de ter raciocinado o seguinte com vocês. Esses 48 volts chegaram aqui desse lado, passaram para cá, passaram aqui por essa bobina, e daqui foram para o restante dos circuitos aí na placa e etc. Mas uma coisa que eu percebi aqui na minha análise de ontem à noite é o seguinte. Eu vou trazer aqui o multímetro para a câmera, eu não sei se vocês vão conseguir enxergar aí. Eu acho que sim. E se a gente colocar aqui no modo continuidade e testar aqui, por exemplo, daqui até aqui, a gente sabe que está em curto. Está lá em curto, eu não sei se vocês estão ouvindo o apito, mas o multímetro está apitando. 1.8 ohms ele está medindo ali no visor. Até aqui tudo bem. Aqui também é a mesma coisa. Também estamos em curto aqui. E o que me chamou a atenção ontem à noite foi o seguinte: se eu medir daqui até o ground, eu estou em curto. Isso me fez pensar, ora, se eu estou em curto com o ground, como é que eu posso ter 48 volts aqui? Provavelmente a minha referência de ground naquela medida estava errada, porque se ele está em curto com o ground, mesmo que eu tenha 48 volts aqui, ele vai direto para o ground, ele não vai para nenhum outro lugar, não vai para nenhum outro chip. E então eu comecei a pesquisar sobre esse chip aqui, eu vou tentar achar a descrição dele aqui agora para a gente enxergar juntos. Tá aí, eu não sei se vocês estão conseguindo enxergar bem, mas é MT3058. Esse chip aí, MT3058, se vocês pesquisarem sobre ele na internet afora, vocês só vão encontrar uma entrada, uma discussão sobre ele lá no fórum do Badcaps. É um site de eletrônico, badcaps.com, é bastante famoso. E lá tem uma pessoa procurando por esse chip aí, porque ela quer justamente consertar uma unidade da Unify. Um access point da Unify, só que não é exatamente esse, é um outro access point, mas que pelo visto eles utilizaram esse mesmo chip. E esse chip não tem nada sobre ele na internet. Alguém conseguiu uma documentação ali muito superficial que fala que ele é um DC-DC Step Down Converter de 5 volts, aproximadamente 5 volts para aproximadamente 3 volts. E então, depois de muita discussão ali naquele fórum, alguém deu a sugestão de utilizar um chip que tem uma pinagem muito parecida, pelo menos que a gente pode identificar tanto aqui nessa placa quanto na placa de quem começou lá a discussão, o Original Poster, o OP, e que teoricamente serviria para substituir esse chip aqui. É um chip, se não me engano, da Realtek, é o RT8058. E eu não quero me aprofundar muito na discussão sobre como que eu cheguei à conclusão de que esse chip serviria aí. É claro, com a sugestão dada no fórum do Badcaps. Mas o que eu estou muito propenso a fazer aqui agora é em remover esse chip e testar, ver se esses curtos, tanto da parte aqui de baixo, dessa parte dessa trilha aqui de baixo, cadê? Aqui, quanto da parte aqui que vem para a bobina, se a gente elimina esse curto aqui com ground. Então eu vou fazer isso, eu vou remover esse chip aqui, vou ver se o curto é resolvido com a remoção dele, e caso positivo, eu vou vir aqui com um novo chip desse, não exatamente esse daqui, porque é impossível comprar ele pela internet afora, mas com esse RT8058 e a gente vai colocar ele aqui e ver se a gente consegue recuperar essa unidade. Então vamos lá. Eu não quero avançar muito com a especulação do que pode dar certo e o que pode dar errado aqui, porque é uma tentativa meio cega, né? Eu estou removendo esse chip porque eu achei que ele está em curto, ele está em curto, ou pelo menos ele parece estar em curto, e a gente vai remover, vai confirmar que ele está em curto, e ele estando em curto eu ainda vou substituir por um chip que não é o mesmo chip. Então assim, a chance de dar certo não é muito boa, nada parece muito bom aqui nesse caso, mas vamos lá, vamos tentar. Ok, pessoal, então removido o chip, e eu consegui remover sem atrapalhar nada ali em volta, que para mim é sempre uma vitória. Nos resta agora testar para ver se o curto foi embora. Então a ideia era testar daqui do ground até aqui, e não tenho mais curto daqui. Daqui eu tenho curto ainda. Desse lado aqui
Esse lado aqui eu tenho curto, mas eu acredito que esse lado aqui seja ground. E lá em cima eu estou lendo 60 ohms. Então também sem curto. Então desse lado aqui estou testando aqui agora para vocês verem, desse lado aqui da bobina, tenho OL. Deixa-me pegar o ground aqui com certeza. Tem o OL, Open Line. Vamos testar em ohms, resistência. 470 ohms, eu tenho aqui de um ao outro. Daqui a aqui, os mesmos 470 ohms, está certo. Daqui até aqui, estou medindo 1.6 ohms, que para mim eu acredito que seja curto, porque é a resistência da minha sonda, exatamente, 1.6 ohms. Daqui até aqui, mesma coisa, tem 1.6 ohms. Eu queria dar uma olhada na trilha, porque pode ser que a gente esteja medindo ground com ground, e aí é claro que vai dar curto. Ok, pessoal, nesse momento eu preciso trazer aqui o datasheet do RT8058. Não o datasheet, mas a pinagem do pino segundo esse chip. E eu vou rodar aí esse chip de forma que ele fique na mesma orientação do que a gente está vendo aí no microscópio. E aí a gente pode fazer essa medida de forma mais apropriada, de forma mais correta para saber se a gente realmente tem um curto ou não. Então vamos lá, a gente está vendo que esses pinos aí de baixo seriam ground. Esses daqui ground. E eles são ground mesmo porque a gente tem um apito aqui no modo continuidade do multímetro. Ok, tá aí o apito. Esse daqui seria a linha de feedback. Então tá aí FB, esse pino FB. Aqui novamente seria ground, então pode ser por isso. Ó, aqui encostando aqui eu já tenho esse bip. Então aqui realmente deveria ser ground. Esse daqui deveria ser um no connect e realmente não tem o bip nele. Esse daqui deveria ser um chip de enable. E ele tá também sem curto, pelo que eu tô vendo aqui. E ele também, aqui dá pra ver que esse daqui claramente é o no connect, esse pino aqui, esse que acho que é o pino 6, exatamente, esse pino 6 é um pino no connect, e esse pino de enable aqui, ele passa por esse resistor, ou esse indutor, não tá claro aqui pra mim se isso daqui é um resistor ou um indutor, mas provavelmente um resistor tá vindo aqui para esse pino de enable. O pino de cima também é um no connect, então dá pra ver aí também que ele não tá conectado a nada, então ele realmente não tem curto com ground. Aqui de cima é tudo entrada de tensão, então é tudo VDD e PVDD, então é tudo a mesma coisa, estão todos os quatro aqui interligados, e com esses daqui a gente tem os 60 ohms que eu estou falando aqui, agora está mostrando 59.5 no multímetro. Esses três aqui, LX, esses daqui é o que direcionam aqui, dirigem a bobina, então eles também não estão em curto, como a gente já pôde perceber, a gente tinha lá 470 ohms. E finalmente um último no connect aqui, que dá para ver aí na imagem que ele realmente é um no connect. O multímetro começou a piscar aqui, mas é porque eu encostei uma sonda na outra. Mas ele realmente é um no connect esse daqui. Então me parece que o curto sumiu. O curto que a gente tinha aqui, pelo menos dessa parte que faz o driving da bobina para o ground, esse curto sumiu. E esse curto era o que estava me preocupando mais. Então acredito que eu vou proceder com a compra desse chip. Vocês veem aí que a pinagem, eu acabei não falando muito sobre esse chip na primeira parte do vídeo, ou no início desse vídeo, mas vocês veem que a pinagem bate 100% entre o datasheet e o que a gente vê aí no circuito impresso. E mesmo a montagem, eu vou colocar para vocês rapidamente a comparação entre a aplicação típica desse chip, o RT8058, e a aplicação típica daquele outro chip, que é o chip original, que é o MT3058. E vocês vão ver que a aplicação típica é idêntica, tirando um resistor ali, ou alguns valores de capacitores, tanto a tensão de entrada quanto as tensões de saída é muito parecido, é quase idêntico o funcionamento desses dois chips. E essa é uma das poucas documentações que a gente tem sobre esse MT3058. Então o que eu vou fazer? Eu vou comprar esse RT8058 e a gente vai colocar ele aí nesse lugar e vamos ver se vai funcionar. Eu vou ficar com essa curiosidade alguns dias, mas para vocês vai ser instantâneo, que inveja. Vocês vão saber rapidamente se funcionou ou não. Bem, pessoal, 3 semanas depois, que para mim, na verdade, foram uma eternidade, porque eu estou bastante ansioso para saber se isso daqui vai dar certo. Chegaram os chips, e o que eu vou fazer aqui agora é conferir, para ver se tratam do mesmo chip mesmo. E é claro, eu comprei aqui, parece que 10 chips, porque não compensa comprar, o frete não compensa pagar para um chip só, ou 2 chips, então eu sempre compro de batelada, até para ter chip sobrando aqui, sobressalente, caso eu precise fazer essa manutenção em algum outro dispositivo. E aqui no plástico vai ser difícil da gente olhar. Eu vou tirar um deles aqui e vou trazer o microscópio para a gente comparar. Então aqui está o novo, aqui está o antigo que eu removi. Ok, então aqui o antigo, o MT3058. Ah, e agora eu estou lembrando, eu não comprei o mesmo chip. Eu comprei um chip similar, que não tem nem a marcação correta ali. Esse chip está com uma cara muito duvidosa.
Mas eu vou tentar fazer ele funcionar assim mesmo. Teoricamente, esse daqui é um RT8058, salvo engano. E a gente vai tentar fazer ele funcionar. Estou olhando aqui a placa, eu acho que eu já deixei ela meio preparada, pelo que eu me lembro. Ela já tem ali solda nos pads. Eu vou fazer só o prime do chip novo e a gente vai colocar ele aqui. E eu estou aqui com uma estação de retrabalho nova, que tem tanto o ferro de solda quanto o soprador de ar quente. É um BK881 da Bacon, ou Bacon, sei lá como é que se pronuncia, mas é essa marca. E o modelo 881. E, cara, tá me parecendo bastante bom por enquanto. Tanto o ferro de solda quanto o soprador esquentam bem rápido. E olha, eu consegui fazer o trabalho aí com esse ferro de solda novo. Depois eu mostro para vocês a nova estação. Agora eu sei até a temperatura, eu estou utilizando 380 graus no ferro de solda e 400 graus no ar quente. Eu não sabia nem informar isso daí anteriormente, mas agora é outra vida. Estou verificando aqui a posição do chip. Parece que ele é nessa posição mesmo. E eu vou estrear então a nova estação de retrabalho. Eu acho que eu estou com o soprador muito quente, está em 400 graus. Eu vou diminuir um pouco agora. Vou para 380. E o vento também. Eu vou diminuir um pouco aqui. Acredito que assim está mais que o suficiente. Ele vai até 17, eu não sei 17 o quê, mas eu coloquei 5 no momento, vamos ver. Ele ainda está soprando o chip. Eu vou ter que diminuir um pouco mais. Coloquei 3 agora. E ele está no lugar. Não sei se ele está bem soldado. Eu não sei se ele está bem soldado, mas eu acho que eu vou acabar fazendo o retoque aqui com o próprio ferro de solda, como eu sempre faço. Talvez ele esteja ok, mas só para garantir. Talvez só desse lado aqui mesmo, que é onde eu estou vendo que está faltando solda. Novamente eu joguei o limpa-vidro aí, ao invés do álcool etílico, isopropílico, aliás, para deixar a placa cheirosa. E eu acho que eu vou testar a placa assim mesmo agora, hein? E a forma como eu vou testar essa placa eu vou ligar ela aqui naquele nosso adaptador de PoE externo que eu tenho. Então eu vou colocar a câmera mais aberta aqui para a gente acompanhar. Vou ligar aqui esses cabos. Esse cabo aqui naquela placa de tensão, que foi a primeira que a gente diagnosticou no primeiro vídeo. E vou ligar a plaquinha de LED aqui em cima, que vai aqui na cabeça do Access Point, para ver se o LED dá um sinal de vida. Vamos lá então. Ok, e aqui aquele esquema. Se esses LEDs aqui piscarem de branco, quer dizer que está funcionando. Eu estou com o PoE aqui, aquele injetor de PoE da própria Ubiquiti. Estou com o cabo aqui. Antes de ligar, eu diria que tem uma chance de 30% disso funcionar, com uma chance de 40% do problema ser a solda que eu fiz, mas a gente vai descobrir. Só conferir aqui se o cabo está ok. Parece que o cabo está ok. E vamos lá, contato. E nada, nenhum sinal de vida por enquanto. Cabo flat parece que está correto aqui no lugar. Acho que podemos medir algumas tensões aqui com o cabo conectado. Opa! Sinal de vida aqui nos LEDs. Tudo bem, alguns não estão acendendo, que podem ter sido danificados pela água, na verdade. Eu não sei se vocês estão enxergando, ó, pelo reflexo na minha mão dá para ver que tem alguns LEDs ligados aí. Eu tenho LEDs azuis e verdes, acesos, apagaram. Essa placa de LED pode ter sido danificada pela água. E a placa está começando a esquentar. Eu vou tentar novamente, com os LEDs bons virados agora para a câmera. E agora nada. Nada aqui, mas vocês viram o LED aceso ali, o reflexo na minha mão do LED azul, do LED verde. Então algum sinal de vida da placa a gente conseguiu, que é mais do que a gente tinha conseguido até o momento. Parece que o cabo aqui saiu um pouco do lugar, esse cabo flat. Vou prender ele novamente. Vamos medir algumas tensões aqui.
a tensão aqui nesse coil do chip. Vamos ver quanto que a gente tem. Eu deveria ter medido antes, mas vamos medir agora. Então aqui no coil nós temos 0. É isso? 0. 0 volts aqui no coil. Aqui na entrada. Os capacitores em volta. Eu estou com 0 volts aqui. Não sei agora se pode ser algum problema de alimentação. Pessoal, depois de mais alguns minutos aqui de debugging do problema, de diagnóstico, eu cheguei até esse conector aqui. Esse conector aqui ele estava soltando no final do vídeo anterior. E aí eu acabei colando ele aqui, dá até para ver uma gota de cola. Coloquei uma super cola aqui para colar ele no lugar, para ele não terminar de puxar isso daqui. E eu acabei de descobrir que, na verdade, ele foi danificado. Se a gente testar a continuidade desse pino aqui até aqui em cima, a gente ouve o bip. Eu não sei se vocês estão ouvindo, mas eu ouço bem o bip aqui, quando eu encosto. E aqui, já nesse pad aqui que eu descobri que é o neutro, fazendo alguns testes aqui com a tensão, eu já não ouço esse bip, nem mesmo aqui no de 5 volts, nessa trilha aqui que seria de 5 volts, eu também não ouço esse bip de continuidade aqui desse pino até esse pino aqui em cima. Esse pino aqui em cima é importante porque é ele que encosta aqui no cabo. O cabo entra assim, como vocês podem ver, e esse conector dele está aqui na parte de cima, não está na parte de baixo. Na parte de baixo ele é bloqueado. Então é importante que esse sinal chegue aqui em cima, e esse sinal não está chegando. Pelo que a gente pode ver aqui, não tem a continuidade, nem aqui, nem aqui. Aqui no neutro eu até consegui algum, não todos. Esse segundo pino aqui, por exemplo, do neutro já não tem, mas esse terceiro aqui tem. Exatamente. Mas aqui, do 5 volts, eu não consegui conexão com nenhum dos pinos que eu testei aqui. Não ouço nenhum bip. Opa, aqui agora aqui eu ouço. Talvez porque eu esteja apertando aqui o conector. Eu estou lendo aqui 80 ohms, 40 ohms. Vocês não estão vendo, mas vejam só que esquisito. Aí dá para vocês verem. Acompanha aí no microscópio. Olha lá, ele começa com 15 ohms, eu mexo um pouquinho a sonda e ele já vai para open line. Tá bem esquisito esse conector. Eu estou desconfiado desse conector, até porque ele tinha começado a sair quando eu colei ele. Eu estou pensando, na verdade, em esquentar aqui embaixo dessa placa, se bem que aqui eu tenho outras duas pontes retificadoras, como vocês podem ver aí no microscópio. Tem essas duas pontes retificadoras, mas eu estava pensando em esquentar aqui para tentar ressoldar esse conector. E dá para ver que ele está um pouco torto, dá para ver aí que ele chegou a ser danificado. E eu fiz também o teste com o cabo, então eu coloquei o cabo flat aí e tentei a continuidade desses pads aqui até a outra ponta do cabo e eu não detectei nada. E foi assim que eu cheguei nesse problema aqui desses pinos desse conector. Eu vou dar um jeito aqui, nem que eu tenha que soldar o cabo diretamente nessa placa, e eu volto com vocês para a gente testar mais uma vez. Pode ser que eu me arrependa muito disso daqui. Ok. Como eu mencionei, é só mesmo um teste. E eu já vou testar se, pelo menos até o outro lado do cabo flat aqui, está chegando sinal de lá. Está, eu já estou ouvindo o bip. Deixe-me confirmar que não tenho curto com ground. Não tenho curto com ground. Então vamos testar. E temos LED azul. Vocês estão vendo que temos 2 LEDs azuis, pelo menos. Desligaram. Mas pelo menos já é um sinal de vida para uma placa que estava completamente morta. Eu quero medir algumas tensões na placa principal. Vamos acompanhar aqui. Eu estou tampando os LEDs, mas deixa eu ver se eu consigo deixar os LEDs visíveis aí. Não consigo. Vamos tentar fazer assim. Então aqui nesse coil. Agora nós temos 3.3 volts. Vocês não estão vendo, mas parece que o nosso chip Xing Ling está funcionando. 3.3 volts. Então a placa teoricamente está sendo alimentada. Isso, já sinto temperatura nela novamente. Então o problema realmente da placa morta era o cabo. Era o conector ali do cabo. Agora eu não vejo sinal de vida aqui nos LEDs. Eu vou tentar ligar novamente. Vamos ver mais uma vez. E novamente não tem sinal de vida nos LEDs. Apesar de ter 3.3 volts lá ainda, vamos ver. Sim, ainda tem 3.3 volts aqui. Então talvez o problema seja os próprios LEDs, viu? Eu preciso ligar isso daqui lá na nave-mãe, no switch principal da Unify aqui em casa, e ver se ele faz algum tipo de reconhecimento dessa placa. Já volto.
Bem, pessoal, então explicando para vocês o que aconteceu desde então, eu fui lá na nave-mãe, como eu mencionei aqui, o switch principal da Unify aqui em casa, e não fez diferença nenhuma, a placa não funcionou, inclusive os LEDs nem acenderam, aqueles LEDs que acenderam aqui nos nossos testes. E então eu voltei para cá, fiz alguns testes na placa, e aí eu precisei viajar, enfim, são 2 dias depois aqui que eu estou continuando essa gravação, e eu quero compartilhar com vocês tudo o que aconteceu desde então. Então eu voltei aqui naquela noite, e como eu mencionei, comecei a fazer alguns testes, e eu comecei a procurar, depois de ligar ele aqui nessa fonte PoE, eu comecei a procurar o que estava esquentando nessa placa. E eu cheguei nesse chip aí, eu vou dar uma visão geral, para vocês entenderem qual chip que é. Então aqui do outro lado da placa foi o chip que a gente trocou, então esse chip aqui é o chip que a gente trocou, foi o chip que a gente trocou, e ele está recebendo aqui 5 volts, e gerando 3.3 volts nessa saída aqui, então ele tem entrada de 5 volts, que vem daquele cabo lá que a gente consertou, entre aspas, né, fez aquela gambiarra, mas a gente vai arrumar aquilo dali depois se tudo funcionar. Então chega os 5 volts aqui, são gerados os 3.3 volts aqui, e aí nesse chip aqui, que está esquentando muito, que está até queimando o meu dedo, chegam essas duas tensões. E eu quero mostrar para vocês a marcação nesse chip, então eu vou aproximar o microscópio novamente. Eu quero mostrar para vocês qual é a marcação que nós temos nesse chip. Espero que esteja dando para ver aí o K5. Então a marcação que a gente tem nesse chip é o K5. E eu procurei pela internet afora nesse tempo que chip que era esse, e eu fui descobrir no fórum do Stack Exchange, daquele Electronic Engineer, acredito que seja Electronics Engineering, na verdade, alguma coisa assim, e lá tem uma pessoa dizendo que essa marcação K5 aí identifica um protetor SD. Então, teoricamente, nós teríamos aí essas duas tensões chegando, que eu mencionei. Então, nesse pino 1, deixa eu tentar apontar aqui, isso, nesse pino 1 eu tenho 5 volts chegando, nesse pino 4 eu tenho os 3.3 volts chegando. Nesses dois pinos aqui de cima eu não consegui identificar, apesar que nesse pino aqui superior esquerdo aí na nossa imagem, dá para seguir a trilha aqui e ele vem nesse pino aqui, que eu nem me lembro que número que era esse pino, se era o 48, acredito que seja o pino 48, ou o pino 1, eu não me lembro se é o último ou o primeiro, mas enfim, dá para ver a bolinha aqui. Esse chip aqui é um processador ARM de 32 bits, eu procurei também o datasheet nele e vi a pinagem aqui. Então, esse pino aqui, a descrição dele é AP0, então ele é o GPIO ou GPIO, um General Purpose I/O, Input Output, então ele é um pino programável dessa CPU. Então teria uma proteção aqui SD para esse pino, faz sentido que tenha uma proteção para um pino de GPIO. Essas duas aqui seriam proteções das trilhas de potência de 5 volts e 3.3 volts, e eu acredito que também faça sentido. Essa daqui eu não consegui mapear, mas essas duas aqui são ground. Então eu medi esses dois pinos aqui, eu tenho certeza que eles são ground. E eu estou dizendo tudo isso para explicar para vocês, na verdade, o meu raciocínio em remover esse chip, porque se ele realmente é um chip de proteção, e ele somente é um chip de proteção, a placa deveria funcionar sem esse chip. É claro, antes de utilizar essa placa, esse dispositivo, esse access point, eu vou fazer a substituição desse chip, eu vou comprar e vou substituir ele aqui, mas eu tenho a oportunidade agora de simplesmente arrancar esse chip e ver se a placa continua funcionando. Um grande desafio para mim aqui vai tentar remover esse chip sem perturbar esses microcomponentes que nós podemos ver aí, os resistores, capacitores, sem perturbá-los e sem tirá-los do lugar. Acho que talvez eu precise de mais temperatura aqui, eu estou com 400 graus atualmente. Vou tentar 440 graus e um pouquinho mais de ar. Força 6 de ar, vamos ver. Ah, maravilha. Parece que não perturbei nada, só removi o chip com sucesso. E vou fazer um teste para ver se os LEDs assumem um comportamento mais razoável, dentro do esperado. E por enquanto nada. Nem LED azul, nem LED branco. Então, pessoal, mesmo não tendo nenhum sinal do LED aqui do cabeçalho do dispositivo, ele apareceu para mim no console aqui do Unify. Clique para adotar. E eu vou fazer isso agora, na frente de vocês, pela primeira vez desde que ele foi identificado aqui na rede. Vamos ver o que acontece. Ele diz que está adotando. Agora ele está no status Getting Ready. E o teste que eu quero fazer aqui é o seguinte. Essa máquina aqui está com um sinal bem ruim de Wi-Fi, como eu vou mostrar aí para vocês. Então ela está aqui só com um pininho de Wi-Fi.
E se esse cara realmente, ó, ele ainda tá getting ready aqui. Se ele realmente funcionar, ele inclusive já tem o IP aqui dele. Esse meu sinal de Wi-Fi deve ficar full, porque ele tá aqui na frente da máquina, praticamente. Pessoal, então parece que funcionou. Ele tá falando que inclusive aí tá up to date o software dele, ele tá com esse IP 192.168.0.15. Esse uplink mesh tá esquisito, porque ele tá com cabo de rede conectado. Tanto que ele apareceu aqui. Agora, talvez ele tenha aparecido realmente no Wi-Fi, eu não sei. Eu não sei por que ele tá aparecendo o uplink mesh aqui ainda. E mais o sinal de Wi-Fi da minha máquina, vejam só, que eu acabei de mencionar. Minhas duas redes, que se chamam Ether e Ether AC, com sinal full. Então, esse dispositivo, pelo menos como mesh, ele está funcionando, mas eu gostaria que ele tivesse apontando como, por exemplo, esse de cima, GBE. Quer dizer que ele está utilizando o uplink gigabit da porta de rede. Agora, isso pode ser algum mau contato da porta de rede ali que estava super corroída? Pode. Eu vou ter que fuçar aqui nessa porta de rede e tentar fazer com que ele apareça aí GBE, gigabit. Ok, pessoal, então estou bastante feliz, porque a priori eu recuperei esse dispositivo aqui. A única coisa que não está funcionando é o uplink dele aqui pela porta gigabit, que é um problema sério. Ela está conectada aqui na rede, ela deveria estar com o uplink de gigabit, mas ela não está. Mas isso também pode ser por conta dessa porta super corroída. Eu vou mostrar novamente, porque eu não sei se eu vou acabar removendo essa parte aí do vídeo, mas nós temos a porta aqui super corroída. Como vocês podem ver ali, o segundo pino de cima para baixo tá inclusive fora do lugar de tão corrido, eu não sei nem se ele tá fazendo contato com o cabo, então eu tô bastante desconfiado que esse daí é o nosso problema. Eu não sei onde encontrar outra porta dessa, eu acredito que não seja difícil encontrar com esse footprint aqui, com essa configuração dos pinos. Esses daí são os pinos da porta. Na pior das hipóteses, eu posso fazer uma adaptação, enfim, isso daqui é o menor dos nossos problemas. O que eu preciso fazer agora, mas que eu vou acabar fazendo em outro vídeo, porque senão isso daqui vai ficar longo demais, e uma vez que eu já recuperei esse dispositivo, eu já estou muito feliz, bastante feliz. O objetivo principal aqui foi cumprido. Eu vou fazer um outro vídeo substituindo essa porta e consertando ali essa parte do conector, que ficou meio uma gambiarra aqui, como vocês podem ver, né? Eu preciso fazer isso daqui de uma forma, se não melhor, pelo menos menos pior. Então é isso. Espero que vocês tenham gostado de me acompanhar nessa recuperação. Finalmente recuperei esse dispositivo. Cara, tava bastante triste porque esse daqui é um dispositivo, eu não sei se eu já mencionei antes, mas custa uns R$ 1.200 esse dispositivo. E eu tenho necessidade de utilizar ele aqui. Vocês viram como é o sinal aqui da oficina, então eu preciso colocar um access point aqui. Eu tenho cabo, mas não tenho access point aqui. Eu queria colocar um access point da Ubiquiti. E esse daqui vai ser o meu access point. O chip que nós removemos, ele realmente estava prevenindo desse dispositivo aqui funcionar, porque tudo isso que eu tentei fazer dessa vez, eu tentei fazer anteriormente com esse chip, mas a partir do momento que a gente removeu esse chip, eu perdi a funcionalidade aqui do cabeçalho do head, que já estava esquisita pelo que a gente pôde concluir anteriormente, mas o dispositivo funcionou a priori, só sem mesmo a conexão gigabit. Então eu acredito que na verdade esse chip ele esteja mais relacionado ao controle do LED, e faz sentido porque ele está posicionado aqui bem abaixo do conector do LED, então o conector do LED está aqui e esse chip está bem abaixo dele aqui. Então eu acredito que ele esteja mais relacionado ao controle do LED do que ao funcionamento da placa em si. O que eu vou fazer? Eu vou tentar descobrir que chip é esse de fato, vou substituir ele aqui para controlar esse LED, vou resolver o problema da porta, vou trocar aquela porta porque eu não confio naquela porta com aqueles pinos corroídos. Provavelmente esse é o problema da conexão gigabit, e vou refazer aqui a conexão também desse conector com a trilha de 5 volts que ficou ruim, como vocês puderam acompanhar. Bem, pessoal, não quero terminar esse vídeo aqui sem compartilhar com vocês algumas coisas que eu descobri desde então, desde que eu finalizei a gravação do vídeo que vocês acabaram de assistir. Esse chip aqui que nós removemos, no momento que nós removemos ele, a placa começou a funcionar, então o access point começou a funcionar, só que sem os LEDs funcionando. Isso me fez acreditar que, na verdade, esse chip aqui estava diretamente relacionado ao controle dos LEDs, até porque era eles que estavam falhando com aquele comportamento estranho quando a placa não estava funcionando. Então, por eliminação aqui, a gente sabe que esse primeiro pino aqui, o pino 1, está na trilha de 5 volts. Eu contei errado no vídeo anterior, eu estava contando 1, 2, 3, 4, 5, 6, quando na verdade o correto é 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então a gente sabe que o pino 1 está nos 5 volts, o pino 6 aqui está nos 3.3 volts. Esse pino central aqui, que é o pino 5, é o ground. Inclusive ele está pitando aí enquanto eu encosto aqui no ground. Esse pino aqui de cima, eu sei que ele está conectado nesse primeiro pino aqui do chip ARM 32 bits. Então ele está conectado num GPIO ou num GPIO, um pino que é controlado por esse processador aqui.
Esse outro pino aqui, que eu achava que ele estava flutuante, que ele era um no connect, não estava conectado a lugar nenhum, na verdade ele está conectado aqui no conector do LED. Então não sei se vocês estão ouvindo aí o bip, mas ele está bipando aqui para mim, o multímetro está bipando dizendo que tem continuidade aqui entre esse pino e esse pino aqui do cabo do LED. Esses outros pinos aqui do cabo do LED são ground novamente nesse outro pino aqui, e nesse pino aqui 5 volts. Então aí está bipando 5 volts, esses mesmos 5 volts aqui vão para o cabo do LED também. É estranho porque é somente um pino que está sendo controlado aqui por esse processador, esse pino aqui está chegando aqui para controlar o LED, só que um LED RGB controlado por um pino eu não sabia que existia, mas parece que realmente existe. É um processo até bastante comum que eu não conhecia realmente, parece que tem uma comunicação de 800 kHz, e isso me faz acreditar, isso na verdade me faz ter certeza, procurando por aquela marcação K5 desse chip que a gente removeu pela internet afora, de que outro chip que tem essa marcação K5 é um Logic Level Converter, um LLC, um conversor de nível lógico, isto é, esse sinal que chega aqui 3.3 volts nesse pino, ele sai aqui 5 volts. Então, o que esse chip está fazendo nada mais é do que pegando esse sinal que está saindo aqui desse chip, desse ARM, nessa tensão aqui de 3.3 volts, e passando para 5 volts, e esses 5 volts aqui, esse sinal de 5 volts, chegando aqui para a plaquinha de LED para controlar os LEDs. Então eu comprei desse chip aqui, na continuação desse vídeo, na parte 2, a gente vai fazer a substituição desse chip, e a gente vai ver se vai funcionar, e eu acredito que vai funcionar muito bem. É exatamente isso que esse chip aqui está fazendo. Então é isso. Espero já ter a parte 2 publicada aí para que vocês possam continuar. Eu não gosto de fazer vídeos muito longos, então vou dividir esse vídeo em 2 partes, até porque o dispositivo já está funcionando, o conserto já está feito. Então a próxima parte é só os retoques, é só a cereja em cima do bolo. Te espero lá, um grande abraço e até a próxima.